Olá, muito boa noite para você de casa, você que está no trabalho agora também. Seja muito bem-vindo ao nosso Conexão ND. A gente sempre procura trazer, pessoas que tragam boas informações que você possa utilizar no seu dia a dia e num bate-papo também bastante descontraído. E hoje a gente vai falar de um assunto também que com certeza as pessoas já ouviram falar, sabem que precisam às vezes tratar, olhar precocemente para o problema, mas agora a pandemia acabou atrapalhando um pouco, principalmente diagnósticos de câncer, E ontem, dia 27 de julho, foi o Dia Mundial de Conscientização, para combater o câncer de cabeça e pescoço. Exatamente. Olha, eu tenho alguns dados até aqui que são bastante alarmantes, Por exemplo, todo ano o Instituto Nacional do Câncer, que fica no Rio de Janeiro, identifica 41 mil novos casos desse tipo de câncer, de cabeça e pescoço, por ano, só aqui no Brasil. E agora está até tendo um aumento entre os jovens. A gente já vai entender um pouquinho melhor do que é esse câncer de cabeça e pescoço, quantos tipos de câncer a pessoa pode ter nesse tipo de câncer, como são também os tratamentos, sintomas e todo o histórico desse tipo de câncer aqui no Brasil. Por isso que a gente convidou o doutor João Vilela, que já está aqui com a gente, que é cirurgião de cabeça e pescoço. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Eu que agradeço. Boa noite a todo mundo aí de casa. A gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre essas doenças, sobre o câncer de cabeça e pescoço, como a gente vai conseguir trazer o diagnóstico mais precoce e, com certeza, curar mais pessoas através da informação. Não tenho dúvida. E é preocupante, as pessoas não terem essa informação. Agora, é realmente a pandemia hoje um fator aí, por exemplo, que acabou retardando muito as pessoas irem buscar um diagnóstico? Como é que foi isso? Olha, eu não tenho dúvida, há dados da própria Organização Mundial de Saúde que apontam que houve retardo no diagnóstico e início de tratamento de câncer no mundo inteiro. E o câncer de cabeça e pescoço, sem dúvida nenhuma, é um desses tipos de doenças que tiveram tanto o diagnóstico quanto o tratamento retardado. Por quê? Porque esses pacientes não vieram mais às consultas, alguns sinais e sintomas que eram de alarme foram mantidos em casa pelo medo da contaminação com o Covid-19, por medo da pandemia e, claro, pela gravidade da situação de saúde que o mundo todo estava vivendo. E agora, o que a gente tem percebido são pacientes que vêm às consultas com tumores maiores e com diagnósticos, infelizmente, que foram atrasados pela pandemia, o que vai acabar reduzindo a chance de cura desses pacientes, Claro. Você tem percebido também que durante esse tempo da pandemia, no ano passado, claro, o medo foi esse principal motivo, as pessoas não saírem de casa e tal, mas um número muito grande de pessoas agora que estão realmente tendo um diagnóstico e com um tipo de tumor já mais avançado? Sem dúvida nenhuma. Esses pacientes, como eles ficaram com aquela situação de vou aguardar o melhor momento para procurar o médico, vou aguardar o melhor momento para fazer uma avaliação assim que a pandemia melhorar ou acabar, como a gente teve um quadro bastante arrastado, pandêmico, esses pacientes demoraram a vir a uma primeira avaliação para que a gente pudesse dar esse diagnóstico desses tumores e poder, de fato, indicar algum tipo de tratamento para esses pacientes. As pessoas que já estavam em tratamento, por exemplo, também pararam o tratamento? Houve redução do tratamento, sim, porque reduziram o número de cirurgias, mesmo cirurgias oncológicas, que eram tempos sensíveis, elas sentiram menos do que cirurgias completamente eletivas. Mas houve, sim, redução, houve espaçamento para tratamentos radioterápicos, quimioterápicos, então isso, de fato, atrapalhou o tratamento oncológico de modo geral, o processo da pandemia, E a gente sabe que quando o câncer avança, pior fica o tratamento e piores as chances de cura também, Sem dúvida. Quanto maior é o estadiamento, o mais avançado é esse tumor, mais difícil é tratar. As cirurgias acabam sendo maiores, o tempo de recuperação acaba sendo maior, de internação hospitalar, e a unidade de tratamento adjuvante, o que eu preciso indicar para esses pacientes como tratamento complementar aumenta também. Então, às vezes, um paciente com um tumor menor, que só a cirurgia poderia resolver o problema do paciente, ele acaba vindo com um tumor maior, necessitando radioterapia, quimioterapia, para a gente conseguir complementar o tratamento e buscar, de fato, a cura desse paciente. E a gente sabe que do histórico de pessoas que tiveram que fazer cirurgia, por exemplo,
é uma doença bastante agressiva porque acaba dilacerando muito, né, o rosto da pessoa. Às vezes a pessoa fica até irreconhecível, né, quando o câncer está muito avançado. Ah, sem dúvida. A especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, ela tem essa questão social que, dependendo da localização do tumor, vai haver sim mudanças faciais e no pescoço muito intensas, né? O que vai dificultar, às vezes, o convívio social dessa pessoa. Fora que situações do cotidiano podem ficar mais difíceis, né? A fonação, a comunicação, o processo de deglutição, né, para engolir alimentos. Esse paciente muitas vezes fica com sonda alimentar. Esse paciente muitas vezes precisa de uma via aérea alternativa por dificuldade respiratória. Ele tem que ser mantido traqueostomizado. E toda essa situação vai dificultar, sem dúvida nenhuma, a reinclusão social desse paciente e até ao autocuidado dele e dos familiares, né? Então, quanto mais rápido a gente puder identificar e tratar, é um ganho para o paciente, é um ganho para a família, é um ganho social e é inclusive um ganho econômico para o sistema de saúde, não tenho a menor dúvida. E gasta muito com esse tipo de paciente, né? Não tenho a menor dúvida em dizer que o tratamento oncológico é um tratamento caro para o sistema, porque os quimioterápicos muitas vezes são caros, todo o aparato para você fazer o estadiamento, você saber até onde esse tumor está indo, não é barato. O acompanhamento com vários exames complementares também não é barato. Então, tudo isso pode trazer um ganho para todo o sistema, né? Trazendo esse paciente para um diagnóstico precoce. E principalmente para a saúde das pessoas, né? Agora, doutor, eu estava vendo aqui que são vários tipos. Pelo menos existem 35 tipos de câncer de cabeça e pescoço. Estava vendo aqui lábios, tireoide, laringe, o próprio câncer de boca, né, que abrange a cavidade bucal, até de glândula salivar. Tem mais tipos ainda ou pelo menos esses 35? Tem com certeza mais tipos. Se a gente parar para considerar que dependendo do tipo histológico, o tipo de tecido do câncer, ele é variável, mesmo na mesma localização, formam doenças diferentes, né? Então, as glândulas salivares, a própria glândula tireoide, as glândulas salivares menores, elas têm tipos histológicos diferentes e são doenças com comportamentos completamente diferentes e com tratamentos diferentes. A gente acaba indicando tanto tratamento cirúrgico quanto quimioterápico e radioterápico, baseado no estadiamento, no tipo histológico e na agressividade desse tumor visto no tipo histológico. Então, a gente tem uma gama bastante grande de tumores nessa área de cabeça e pescoço. E qual é o tipo mais comum, por exemplo, que você atende, que você faz as cirurgias? O cirurgião de cabeça e pescoço, sem dúvida nenhuma, mais ou menos 40% das cirurgias que ele faz durante a vida profissional dele são tumores de tireoide. Tireoide. Isso. A tireoide é uma glândula que se posiciona no pescoço, na frente da traqueia, e ela é responsável por produção hormonal. E principalmente nas mulheres, a gente tem um grande número de mulheres com nódulos tireoidianos e depois esses nódulos suspeitos têm indicação de algum tipo de procedimentos cirúrgicos para o tratamento desses tumores. A gente também tem uma vivência muito grande com tumores de glândulas salivares, parótida, submandibular, e para determinado tipo de paciente que se expõe a alguns tipos de risco, aí o trato aerodigestivo superior, tumor de boca, orofaringe, de garganta, dependendo do comportamento, acontece bastante, mais no sexo masculino, em idades um pouco mais avançadas, né? E já que você está falando disso, existe até uma pesquisa que mostra o perfil epidemiológico, né? Que é como o senhor falou, gênero masculino, abrange mais ou menos 65,4% das pessoas. Acima de 50 anos, por volta de 40%, baixa escolaridade, baixa renda, 77,3%, e fumantes, 72%. O cigarro é o principal fator de risco? Isso. Para os tumores de trato aerodigestivo superior, que é o tumor de boca, o tumor de garganta, o uso crônico e abusivo do cigarro e do álcool são grandes indutores desses tipos de tumor. Então, o tumor de cabeça e pescoço, ele tem fatores comportamentais muito importantes que induzem esse tipo de câncer. É claro que fatores genéticos também são muito importantes. A exposição solar também muito importante. O principal indutor de câncer de lábio, sem dúvida nenhuma, é a exposição solar. Aqui no sul do Brasil,
como as pessoas têm a pele, de modo geral, mais clara, e muitos trabalhadores se expõem ao sol durante longos períodos do dia e por muitos anos, nós temos um índice de câncer de pele, câncer de lábio bastante aumentado, bastante alto, que coincidem com dados que vêm do Instituto Nacional de Câncer, né? Que traz todos esses dados para nós anualmente, né? Eles renovam esses dados e trazem as perspectivas de novos casos. E tem uma maneira, por exemplo, de a gente identificar qualquer um desses tipos, porque como são vários, né, em torno aí de 50 que você está falando, imagino eu que deve aparecer vários tipos de sintomas ou sinais, né, que podem ser mesmo internos ou externos. Como é que você diria aí quais são os tipos mais comuns de sinais? Bom, uma coisa que é uma queixa muito frequente no consultório é o paciente que chega com uma nodulação no pescoço, né? Algum nódulo no pescoço. Um nódulo, uma queixa de, estou com uma bola no pescoço, né? Estou com um nódulo no pescoço. Isso, muitas vezes, é um tumor que saiu do seu sítio primário e caminhou para um linfonodo, para um gânglio do pescoço, e este é o primeiro sinal e sintoma, né? Esse nódulo aumentado, muitas vezes endurecido e doloroso que o paciente sente. Chega a doer, então? Muitas vezes chega a doer. Você tocando aqui, assim, por exemplo, no pescoço, você consegue sentir? Sim. Como se fosse uma cachumba, viu? A cachumba é aqui... Como se fosse um nódulo mesmo. Um nódulo mesmo. Que você vai sentir, muitas vezes ele é doloroso e aderido. Há outros sinais bastante importantes, né? Quem tem uma rouquidão persistente, acima de 3 semanas, está rouco, vale a pena consultar um médico para fazer um exame chamado videolaringoscopia, olhar a laringe, olhar as pregas vocais, para ver se está tudo bem, qual a causa dessa rouquidão. Um outro sinal e sintoma muito importante é dor ao engolir. Alguns pacientes têm algumas feridas na garganta, na base da língua, que ele não consegue visualizar, mas ele tem essa dor ao engolir, ou ele tem uma dor de ouvido, porque tem alguns nervos que passam próximos a essas lesões que se conectam ao ouvido, então fazem algo chamado otalgia reflexa. Isso significa que o primeiro sinal e sintoma que o paciente está sentindo, na verdade, é uma dor de ouvido. Então, isso também deve chamar atenção, essa dor de ouvido persistente, e também é uma indicação para procurar o seu médico e ser avaliado sem dúvida nenhuma. Outra situação muito importante são feridas ulceradas, persistentes, que podem acontecer na pele ou nas mucosas. Essas feridas eventualmente podem sangrar e elas também não vão cicatrizar completamente, né? Então, se você tem feridas acima de 3 semanas que não estão cicatrizando, sem dúvida nenhuma, vale a pena fazer uma avaliação, ver o que está acontecendo, e a gente tem uma gama de profissionais que acaba vendo essas lesões e encaminhando ao cirurgião de cabeça e pescoço. Por exemplo, tem situações, às vezes, que a gente percebe, né? Dentro da boca, às vezes aparece às vezes algum nódulo, né? Não sei se posso dizer um tumorzinho, mas às vezes aparece uma bolinha, ou às vezes mesmo na língua. Isso pode ser algum sinal também na língua, por exemplo? Pode, sem dúvida nenhuma. Lesões ulceradas, lesões esbranquiçadas, lesões avermelhadas, que são persistentes, devem ser sim avaliadas e acompanhadas. Os odontólogos, cirurgiões dentistas, eles são grandes encaminhadores aos cirurgiões de cabeça e pescoço dessas lesões que, quando eles estão examinando os seus pacientes e eles suspeitam, eles acabam encaminhando para a gente poder fazer avaliação, biópsia e, se for o caso de ser de fato um tumor maligno, um câncer, determinar o estadiamento e o tratamento dessa afecção, dessa doença. Tem só uma coisa que as pessoas às vezes perguntam, né? E eu já vi que existe uma diferença. Tumor benigno e tumor maligno. As pessoas costumam dizer que os dois são cânceres, mas não são, né? Não, na verdade não. O tumor benigno é um tumor que ele não tem o comportamento do câncer, né? O tumor maligno é o câncer e o tumor benigno, ele é um tumor que pode virar um câncer, né? Então, muitas vezes, a indicação de cirurgia, de ressecção do tumor benigno é pela alta probabilidade daquele tumor poder se tornar um câncer, né? Ser uma lesão pré-maligna. A gente, claro, tem outras indicações, porque às vezes é um tumor benigno, mas localmente agressivo, ele cresce demais, ele comprime outras estruturas anatômicas que vão dificultar vários processos, né? Na cabeça e pescoço a gente tem 3 processos que são muito correlatos com a nossa especialidade, que é o falar,
o respirar e o comer, o engolir, né? Que muitas e muitas vezes estão prejudicados em função dos tumores que a gente encontra na região, né? Quer dizer, a gente pode dizer que se você demorar muito realmente a procurar um médico, a fazer exames, para ver o que tem de errado, né, na cabeça e pescoço e tal, a pessoa pode sofrer muito mais do que qualquer outro tipo de câncer, às vezes, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é um câncer que vai trazer muito prejuízo para a funcionalidade diária do paciente, né? E isso vai trazer uma dificuldade de autocuidado e muitas vezes uma dificuldade para a própria família ajudar a cuidar desse paciente. Então, são tumores que socialmente e funcionalmente são muito impactantes na vida do doente, não tenho nenhuma dúvida disso. Até eu tenho o dado aqui também do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, que o câncer de cabeça e pescoço, ou esse conjunto, né, de câncer de cabeça e pescoço, ele está em terceiro lugar, com maior prevalência, está antes do câncer de pulmão, que é o primeiro, e segundo, que é o câncer de mama, e até está na frente do câncer de próstata nos homens, no caso, né? Quer dizer, e você vê uma tendência, por exemplo, de piora nisso, nessas estatísticas, até porque a gente está vendo que na última década tem crescido bastante esse número de pessoas com câncer de cabeça e pescoço, né? Então, a gente tem um novo componente no cenário indutor ao câncer de cabeça e pescoço, que é o HPV. É o mesmo vírus que causa o câncer de colo de útero, ele é um fator que causa câncer de orofaringe. Portanto, aí vem a importância, mais uma vez, quando a gente fala de vacinação, né? A gente tem a vacinação do HPV para as crianças e para os pré-adolescentes, que pelo sistema único são para aqueles que não iniciaram a vida sexual ativa ainda. E essa vacinação, com certeza, vai fazer a prevenção e reduzir o número de casos, tanto de câncer de colo de útero quanto câncer de orofaringe. Mas é um novo componente, isso foi descoberto há algumas décadas, e há outros países, que não o Brasil, que o maior indutor hoje de câncer de orofaringe não é mais o cigarro e o álcool, e sim o HPV. Então, a importância da vacinação, mais uma vez, né, quando a gente fala de vacina, eu acho que o tema nunca foi tão comentado quanto ele é hoje, em função da pandemia, mas a vacinação ela sempre foi muito importante, e a vacina do HPV, ela tem uma importância enorme para a gente também reduzir num futuro aí os cânceres induzidos pelo HPV, por esse vírus. E olha que interessante, que quando se fala nessa questão de você tomar a vacina, né? Porque a gente percebeu agora que pelo perfil epidemiológico, geralmente são homens com mais de 50 anos. Mas as crianças agora e adolescentes precisam já começar a cuidar disso antes, quer dizer, bem já na infância e adolescência, para não chegar aos 50 anos e ter um tipo de câncer desse. Isso, a indicação da vacina, pelo que se estuda, ela tem uma melhor aplicação nas pessoas que ainda não iniciaram a vida sexual ativa, né? Sim. Por quê? Porque boa parte desse contato ou vem ao nascimento ou vem com a vida sexual depois. Então, por isso que a faixa etária de vacinação do HPV, a indicada pelo Ministério da Saúde, é nas crianças, né? Então, isso vai ser uma grande arma para a gente poder reduzir o número desses tumores que são induzidos pelo HPV. Claro, perfeito. E como a gente está falando, então, da campanha, né, que é o Julho Verde, estamos em Julho Verde. A campanha começou ontem, na verdade, 27, quer dizer, é o Dia Mundial, né, de combate a esse tipo de câncer. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa questão do câncer de cabeça e pescoço, falar principalmente do tratamento. Tem as causas, né, que o doutor aqui já falou, mas vamos falar também desse conjunto de tratamentos e por que é importante você não esperar as coisas piorarem, né? Na boca, no pescoço, você realmente procurar um médico o mais rápido. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. De volta aqui nesta quarta-feira com o nosso Conexão ND, hoje chamando atenção para o Julho Verde, né? O mês inteiro é dedicado à campanha de conscientização, principalmente, né? Contra o câncer de cabeça e pescoço, que cada vez mais está evoluindo, está crescendo, né? Aumentando o número de casos, especialmente entre os jovens também. E a gente está conversando com o doutor João Vilela, que é cirurgião de cabeça e pescoço, a quem eu agradeço mais uma vez, né? O nosso convidado de hoje ter vindo aqui.
No início do programa, a gente já falou sobre os sintomas um pouco, mas eu queria retomar um pouquinho dessa questão da campanha em si. Por que é importante hoje em dia a gente chamar a atenção das pessoas para esse tipo de câncer, hein? E o que se faz durante esse mês todo para chamar a atenção das pessoas? Então, a campanha do Julho Verde é uma campanha que tem a participação de todos esses profissionais que contribuem no tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Esses profissionais são o cirurgião de cabeça e pescoço, o médico oncologista clínico, o médico radioterapeuta, o médico nutrólogo, os dermatologistas, os dentistas, as fonoaudiólogas, os fisioterapeutas. Essa sociedade, junto com a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, em campanha desde o início de julho, com essa campanha denominada Julho Verde, para lembrar e chamar a atenção sobre a importância da avaliação, sobre a importância do diagnóstico, do tratamento e da cura do câncer de cabeça e pescoço. Então, durante todo esse mês, são feitos vários movimentos baseados em aumento no número de cirurgias, muitas vezes campanhas de avaliação com aumento do número de consultas, palestras em prefeituras, em hospitais, em colégios. Com a pandemia, a gente teve muito aumento dessa situação do webinar, de poder falar digitalmente, de conversar digitalmente, de tentar transmitir digitalmente a informação às pessoas. E essa campanha ela é muito intensa durante todo o mês, ela é coroada, sem dúvida nenhuma, pelo dia 27, que já está no final do mês e é o Dia Mundial da Conscientização e Prevenção ao Câncer de Cabeça e Pescoço. E agora a gente caminha aí para o final do mês de julho com as últimas ações e fazendo o fechamento dessa campanha. Não que só se deva tomar atenção para a situação do câncer e do câncer de cabeça e pescoço em julho, mas talvez o mês de julho e esse nome, essa logo, Julho Verde, sirva para a gente encampar a lembrança das pessoas da importância desse tratamento, da importância desse diagnóstico e lembrar que é importante fazer a sua avaliação com o médico no caso de ter algum sinal ou sintoma claro, que chame atenção, de alarme. E até você estava chamando a atenção justamente que é o tipo de sofrimento que as pessoas, quando contraem um tipo de câncer desse, vão ter pelo resto da vida, né? Porque às vezes uma cirurgia de boca, por exemplo, como a gente comentou, pode dilacerar muito a pessoa pode ter problema de autoestima e muitas vezes até de depressão mesmo, porque a pessoa acaba entristecendo, acaba não saindo mais de casa. Sem dúvida nenhuma, o tumor de cabeça e pescoço, ele tem um tratamento multidisciplinar e a gente tem um trabalho fantástico feito por esses outros profissionais, como fonoaudiólogo, para fazer um treinamento em melhora de fonação, em melhora de deglutição para esse paciente voltar a comer pela boca, porque muitas vezes ele fica com uma alimentação via sonda, essa sonda pode estar pela narina, pode estar direto na barriga, mas esse paciente com treinamento muitas vezes consegue ser reabilitado. O acompanhamento psicológico, ele é muito importante. O diagnóstico de tumor, o diagnóstico de câncer, ele sempre vai ser impactante para o paciente, vai ser impactante para o familiar e, sem dúvida nenhuma, impactante para o sistema, que vai ter que produzir uma maneira de a gente tratar e tratar adequadamente o paciente. Os fisioterapeutas conseguem fazer grandes recuperações dos nossos pacientes, porque a cirurgia de cabeça e pescoço é uma cirurgia que a gente tem por necessidade de encontrar muitos nervos, porque o pescoço é como se fosse uma grande autoestrada ligando o sistema nervoso ao resto do corpo, né? E trazendo as informações através dessas conexões nervosas. Então, durante a cirurgia, a gente dissecando esses nervos e preservando, muitas vezes ele não funciona de maneira adequada depois da cirurgia. E eu preciso de um trabalho fisioterápico bastante intenso aí para melhorar toda essa situação. Então, a gente tem uma gama de profissionais muito grande que trabalha com isso. Mas eu queria perguntar até, acho que é uma curiosidade das pessoas também, como é que o câncer na cabeça e o pescoço ele se desenvolve? Porque você já falou de um dos fatores de risco, que é o cigarro. Além do cigarro, a questão do HPV, o vírus, que além de causar o câncer do colo do útero, né? Mas ele também pode causar câncer na cavidade oral. Orofaringe. Isso mesmo. Agora, como é que ele vai se desenvolvendo? Porque o sol também, dependendo, ele pode atingir o lábio e desenvolver um câncer no próprio lábio. Por quê? Existe o que, assim, acaba dando algum problema nas células internamente, ele começa a se desenvolver?
tecnicamente, como é que isso acontece? O desenvolvimento, o início de um câncer, ele é multifatorial, né? É por isso que muitas vezes o paciente que é tabagista, né, o paciente que fuma de longa data, ele sempre vai se utilizar do exemplo de alguém que ele conhece que fumou a vida inteira e nunca teve câncer. Exato. Por que isso acontece? Porque o câncer, ele é multifatorial. Eu tenho que ter algum grau de propensão genética para ter câncer. Eu tenho que ter algum fator de risco na vivência da pessoa, né? E eu tenho que ter fatores desencadeantes. Então, assim, posso ter, sim, de fato, pessoas que fumaram a vida inteira e não têm propensão genética ou não tiveram um gatilho para o início do desenvolvimento tumoral. Porque o cigarro, por exemplo, ele faz uma coisa no trato aerodigestivo superior, boca, garganta, chamado campo de cancerização. Ele muda aquelas células num processo que a gente chama de metaplasia. Essa mudança dessas células não é necessariamente mudar para um câncer, mas é mudar a arquitetura dessas células. Quando você faz a mudança arquitetural, você possibilita que ela faça uma nova mutação e vire, após isso, um câncer. Então, assim, sempre vai haver o exemplo de alguém que teve um comportamento de risco a vida toda, ele bebeu a vida inteira e nunca desenvolveu nenhum tipo de doença. Ele era um usuário de álcool crônico e nunca teve nenhum problema com isso. Isso pode acontecer? Até pode acontecer, porque essa pessoa talvez não tenha uma genética ou não tenha tido um gatilho para desenvolver. Mas, em termos populacionais, a gente percebe que sim o grande fator de risco, ele é multifatorial, ele é genético, ele é comportamental e ele precisa de um fator de gatilho que faça essa lesão, esse tumor, esse câncer iniciar. E alguns tumores, eles são tumores benignos, simplesmente não tratados, né? Às vezes a pessoa vai ao médico, tem o diagnóstico de um tumor benigno, resolve não tratar esse tumor benigno e com o passar dos anos ele faz um processo chamado desdiferenciação. Ele maligniza, ele se torna um câncer. Um tumor benigno que não era um câncer pode vir a se tornar um câncer. E no caso, então, desse benigno, você fazendo uma cirurgia, é indicado, então, uma cirurgia, que aí retira, pronto. Exatamente. Não tem mais problema. É claro que isso depende do tipo histológico, de onde está esse tumor, né? Mas vários dos tumores benignos da cabeça e pescoço, eles têm potencial de malignização. Então, você indicando um tratamento adequado, fazendo a cirurgia adequada, que muitas vezes o tratamento é cirúrgico, você evita que aquela lesão, ela malignize. E a gente também existe uma outra situação. Tumores menos agressivos podem se tornar tumores mais agressivos. Na tireoide isso é muito comum, né? Um tumor que ele é bem diferenciado, que ele é mais insidioso, ele é mais lento, ele é menos grave, ele é menos agressivo, se eu não trato, com o passar do tempo, ele pode se tornar um tumor desdiferenciado, um tumor mais agressivo e um tumor com uma mortalidade alta. Então, por isso a importância de, no mínimo, dar diagnóstico, acompanhar e, quando indicado, tratar esses tumores, né? Para que isso não piore, não intensifique o quadro desses pacientes. Essa questão do cigarro até que chama bastante atenção, você falou que acaba abrindo aqui um campo, né, de malignização, de cancerização, de cancerização. Tem pessoas, por exemplo, que dizem assim, não, eu não vou pegar câncer no pulmão, nada, porque eu não trago, eu só coloco a fumaça na boca e jogo. Só esse fato também já é potencial para câncer? Sem dúvida nenhuma. Porque tem a fumaça do cigarro, imagina, solta toda aquela substância química, né? Exatamente. As substâncias do cigarro, como elas são grandes indutores de tumores do trato aerodigestivo superior, mesmo que a pessoa mantenha só na cavidade oral ou eu consigo controlar até a garganta, só a fumaça, isso é sim indutor de câncer. E aí esse câncer pode acontecer nas cordas vocais, pode acontecer na faringe, pode acontecer na boca. Então, isso não é fator protetivo, né? Não, porque eu fumo, mas não vai para o meu pulmão. Exato. Isso não é um fator protetivo, né? Entendi. Vamos falar um pouquinho dos tratamentos, porque, por exemplo, a gente já sabe que existem estadiamentos, né? Ou seja, as fases da doença, e geralmente na primeira fase você não tem uma doença grave ainda, né? E é mais fácil de tratar, imagino eu. Só com medicamentos ou já na primeira fase você precisa já partir para quimioterapia, radioterapia, como é que funciona?
Então, vai depender do local que está esse tumor. De modo geral, tumores iniciais, muitas vezes, a cirurgia ela consegue ser um tratamento eficaz para a cura desses pacientes. Quando o tumor ele já está maior e eu tenho um estadiamento mais elevado, um tumor mais avançado, eu me utilizo do tratamento adjuvante com quimio e radioterapia. Há alguns tipos de tumores, como às vezes orofaringe, base de língua, que o tratamento indicado não é cirúrgico. Nasofaringe, muitas vezes o tratamento não é cirúrgico, eu vou tratar com quimio e radioterapia. Tanto a quimioterapia quanto a radioterapia têm apresentado evoluções fantásticas nos últimos anos, trazendo um tratamento cada vez mais eficaz, com menos problemas em relação a esse tratamento. Então, essa evolução, sem dúvida nenhuma, câncer é um nome genérico para uma quantidade enorme de doenças e esse estudo ele não para, né? Então, com certeza, a cada ano que a gente estuda, a gente vai aprendendo novas situações, tendo a possibilidade de tratamentos diferentes e cada vez menos invasivos e com a possibilidade de cura mais alta, né? E hoje em dia, a mortalidade para esse tipo de cânceres, né, de cabeça e pescoço, é grande ainda? Ainda é grande, né? Eu ainda tenho, dentro do Brasil, né, pacientes com diagnóstico em estadio bastante avançado ainda, né? Ainda é difícil o paciente chegar no cirurgião de cabeça e pescoço, no especialista, com tumores muito iniciais. Quanto mais organizado for o sistema de saúde, sem dúvida nenhuma, mais rápido esses pacientes vão chegar para avaliação de especialista, mais rápido a gente vai ter esse diagnóstico, menos intenso vai ser o tratamento e maior vai ser o índice de cura. Sim. Mas a gente tem mortalidades em alguns locais da cabeça e pescoço que chegam a 60% de mortalidade em 5 anos. Então, é uma mortalidade alta. Quais são esses? Quando você tem tumores, principalmente base de língua, que já está avançando a orofaringe, avançando para a cavidade oral, avançando para a laringe, quanto maior o estadiamento, maior é essa mortalidade, né? E o tipo histológico importa muito, né? Então, tipos histológicos mais agressivos, eles vão ter uma mortalidade mais alta, né? E são os homens, principalmente, que morrem mais por causa desse tipo de câncer? Sem dúvida nenhuma, o do trato aerodigestivo superior, que é o carcinoma espinocelular, em 95% das vezes, né? Claro que tem mais de um tipo desse tipo de carcinoma, que ele pode ser mais ou menos agressivo, acomete mais a população masculina, até por uma questão comportamental, né? Principalmente nos homens, né? Tá certo. Doutor João Vilela, que é cirurgião de cabeça e pescoço, quero te agradecer muito pela sua presença aqui hoje no nosso Conexão ND. Infelizmente, a gente precisa encerrar, né? Senão a gente poderia falar sobre esse assunto muito mais tempo. Lembrando que amanhã tem Cacau Menezes aqui na Record News e a gente volta na próxima quarta-feira. Um abraço a todos, até mais.